Imaginem descobrir que o pão quentinho que compramos toda manhã tem um segredo que ninguém deveria saber. Uma padaria no interior de Minas Gerais esconde algo nas fornalhas que vai mudar para sempre como vocês veem aquele cheirinho de pão assando. Preparem-se, porque esta história vai tirar o sono de vocês. No coração de uma pequena cidade mineira, onde todo mundo se conhece e as fofocas correm mais rápido que água descendo ladeira, existe uma padaria que funciona desde 1952. Dona Carminha herdou o negócio do avô e mantém as mesmas receitas antigas, o mesmo forno de tijolos e a mesma tradição de acordar às 3 da manhã para preparar o pão de cada dia. Mas tradições antigas às vezes carregam segredos que deveriam ter morrido com quem os criou. E quando a fome de uma cidade inteira depende de suas mãos, até onde uma pessoa é capaz de ir para manter o negócio da família funcionando? Esta é a história de como o amor pela tradição pode se transformar no pesadelo mais perturbador que uma comunidade pode viver. A Padaria Santana sempre foi o coração da Rua das Flores. Dona Carminha, uma senhora de 67 anos com mãos calejadas e sorriso constante, conhecia cada cliente pelo nome e sabia exatamente o que cada um gostava de comprar. O pão francês dela tinha fama em toda a região, crocante por fora, macio por dentro, com aquele gostinho especial que ninguém conseguia imitar. João, entregador de gás que passava ali toda terça-feira, sempre brincava que o segredo devia estar na massa madre que ela guardava como tesouro. Dona Carminha, a senhora não me vende um pouquinho dessa massa, não? Minha mulher quer fazer pão igual ao seu. Ele insistia toda semana. Ela apenas sorria e balançava a cabeça. Isso aqui é segredo de família, João. Meu avô me ensinou e eu vou levar para o túmulo. O que João não sabia é que essa frase era mais literal do que imaginava. A rotina de Dona Carminha era sagrada. 3 da manhã em ponto, ela descia para a padaria, acendia o forno e começava a trabalhar na massa. O ritual era sempre o mesmo. Primeiro preparava os ingredientes básicos, depois ia até o porão buscar o ingrediente especial que guardava num pote de barro bem no fundo do depósito. Ninguém na cidade questionava por que a padaria tinha um porão tão grande para um estabelecimento tão pequeno. Ninguém estranhava o fato de Dona Carminha sempre trabalhar sozinha, mesmo com tanto movimento. E, principalmente, ninguém associava o desaparecimento esporádico de alguns moradores de rua com o fato de o pão da padaria ter ficado ainda mais saboroso nos últimos meses. Júlio era um jovem de 19 anos que tinha acabado de se mudar para a cidade para estudar na faculdade. Morava num kitnet em cima da farmácia, bem em frente à padaria. Todas as manhãs, o cheiro do pão assando invadia seu quarto e o acordava com uma fome incontrolável. Era impossível resistir. Na primeira semana, ele já tinha virado cliente regular. Dona Carminha o tratava com carinho especial, sempre separando os pães mais quentinhos e oferecendo algum doce de cortesia. Menino magro desse jeito precisa comer direito, ela dizia, enchendo sua sacola com guloseimas extras. Foi numa quinta-feira chuvosa que Júlio notou algo estranho. Acordou mais cedo que o normal, por volta das 2:30 da manhã, com sede. Quando foi até a janela pegar a garrafa d'água que deixava no parapeito para gelar com o tempo frio, viu Dona Carminha arrastando algo pesado pela porta dos fundos da padaria. A princípio pensou que fossem sacos de farinha, mas algo na forma como ela se movia, olhando para os lados com nervosismo, fez seu estômago se revirar. O embrulho era comprido demais, pesado demais e tinha um formato que... Não podia ser isso. Júlio fechou a janela rapidamente e voltou para a cama, tentando se convencer de que estava vendo coisas. Mas o sono não veio. Ficou deitado, ouvindo os sons vindos da padaria. O barulho do forno sendo alimentado, passos pesados indo e vindo e um som estranho, como se algo molhado estivesse sendo cortado. Quando finalmente conseguiu dormir, teve pesadelos com pães que sangravam e fornos que gritavam. Na manhã seguinte, desceu para comprar pão como sempre, mas desta vez prestou atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. O cheiro, por exemplo.
Sempre havia aquele aroma, delicioso de pão assando, mas por baixo dele havia algo mais. Um odor adocicado e meio enjoativo que lembrava carne mal passada. "Bom dia, meu filho. Hoje o pão ficou especialmente gostoso", disse Dona Carminha, com aquele mesmo sorriso caloroso de sempre. Mas desta vez, Júlio reparou que suas unhas estavam mais sujas que o normal, com algo escuro debaixo delas que definitivamente não era massa de pão. Ele comprou apenas 2 pães, fingindo pressa, e subiu correndo para casa. Quando partiu o primeiro pedaço, encontrou algo que fez seu mundo desabar. Um pequeno fio de cabelo loiro, fino demais para ser de Dona Carminha, que sempre usava touca durante o trabalho. Seu celular tocou. Era sua mãe, ligando da cidade vizinha. "Júlio, você viu as notícias? Sumiu mais um morador de rua aí na sua cidade. É o 3º este mês. Tome cuidado, filho." A descoberta do cabelo no pão foi apenas o começo. Marcos passou os dias seguintes observando a padaria como um detetive obcecado, anotando horários, movimentos e padrões. Descobriu que Dona Carminha sempre trabalhava sozinha entre 3 e 6 da manhã, e que os dias em que o pão ficava especialmente saboroso eram sempre às quartas e sextas-feiras. Coincidentemente, eram exatamente os dias em que a assistente social da cidade relatava novos desaparecimentos. A obsessão tomou conta de sua mente. Parou de frequentar as aulas, ficava acordado até tarde vigiando a janela e desenvolveu uma aversão doentia a qualquer tipo de pão. Emagreceu tanto que os vizinhos começaram a comentar que ele estava doente. "Preciso de provas", murmurava para si mesmo, enquanto elaborava um plano para entrar na padaria durante a madrugada. Sabia que era loucura, mas a necessidade de descobrir a verdade havia se tornado mais forte que o medo. Na quarta-feira seguinte, às 2 da manhã, Marcos desceu silenciosamente pelas escadas dos fundos de seu prédio. Usou a chave que havia emprestado do chaveiro algumas semanas antes, quando Dona Carminha pediu para ele tomar conta da padaria enquanto ela ia ao banco. O interior da padaria no escuro era completamente diferente do ambiente acolhedor que conhecia. As sombras criavam formas sinistras e o cheiro residual de fermentação misturado com algo putrefato fazia seus olhos lacrimejarem. Usou a lanterna do celular para se guiar até a porta do porão, que sempre havia visto trancada. Para sua surpresa, ela estava apenas encostada. Cada degrau que descia era um mergulho mais profundo no inferno. O odor ficava mais forte, mais enjoativo, e ele precisou cobrir o nariz com a camisa para não vomitar. No fundo do porão, iluminado pela luz fraca de seu celular, estava a resposta para todas suas suspeitas. Não eram sacos de farinha que estava vendo. Pendurados em ganchos de açougue, havia 3 corpos em diferentes estágios de preparação. Um ainda estava inteiro, apenas despido e lavado. O outro estava sendo cortado metodicamente em pedaços menores. E o terceiro já havia sido processado quase completamente, restando apenas ossos e alguns restos que ela aparentemente guardava para fazer o caldo especial. Na parede, dezenas de potes de vidro continham o que ela chamava de temperos especiais. Órgãos em conserva, sangue coagulado e uma substância pastosa que ele preferiu não identificar. Um caderno velho e manchado estava aberto numa mesa improvisada, com receitas escritas à mão em caligrafia caprichada. "Pão da casa, receita do vovô", dizia o título da página aberta. Embaixo, uma lista de ingredientes que incluía 2 quilos de farinha, 500 ml de leite e 300 gramas de carne moída fresca, de preferência do peito ou da coxa. As páginas seguintes descreviam em detalhes como preparar a carne especial e manter a qualidade do produto. Havia até dicas sobre quais tipos de pessoas tinham a carne mais macia e como temperar adequadamente para mascarar o sabor forte. O pior de tudo foram as fotos. Polaroids antigas mostravam seu avô fazendo o mesmo processo décadas atrás,
com um sorriso orgulhoso no rosto. Uma tradição de família passada de geração em geração. Quando Júlio tentou sair, suas pernas tremiam tanto que ele mal conseguia subir as escadas. Foi então que ouviu a chave girando na fechadura da padaria. Meu Deus, que cheiro forte hoje! Será que algum rato morreu no porão? Murmurou Dona Carminha para si mesma, enquanto acendia as luzes e começava sua rotina. Matinal, tonto Júlio se escondeu atrás de uns sacos de farinha no porão, rezando para que ela não descesse. Mas sabia que era questão de tempo. Ela sempre ia ao porão buscar os ingredientes especiais. Quando ouviu os passos dela descendo a escada, Júlio fechou os olhos e tentou pensar em uma última oração. Mas tudo o que conseguia lembrar era do gosto daquele pão delicioso que comia todos os dias e de como toda a cidade adorava os produtos da Padaria Santana. Oh, querido, você não deveria ter vindo aqui embaixo. A lanterna dela iluminou o rosto de Júlio e ele viu que ela ainda estava sorrindo. O mesmo sorriso caloroso que oferecia pão, quentinho todas as manhãs. Mas não se preocupe. Ela continuou, pegando uma faca grande do avental. Você vai ajudar a alimentar toda a cidade. É uma honra, na verdade. Meu avô sempre dizia que os jovens deixam a carne mais tenra. E foi assim que Júlio se tornou o ingrediente especial da receita daquela semana. A cidade inteira comentou sobre como o pão estava ainda mais gostoso que o normal. Dona Carminha continuou sua rotina sagrada, mantendo viva uma tradição familiar que alimentava sua comunidade há mais de 70 anos. Às vezes, as coisas mais terríveis se escondem atrás dos sorrisos mais doces. E talvez, só talvez, vocês nunca mais consigam comer pão quentinho da padaria sem se lembrar desta história. Se chegaram até aqui, vocês são corajosos de verdade. Deixem nos comentários. Vocês teriam coragem de investigar uma situação assim? E não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque temos muito mais histórias perturbadoras esperando por vocês. Boa sorte tentando dormir hoje à noite.